Olá galera, tudo bem? Que bom gravar um vídeo para vocês aqui. Hoje eu vou gravar um vídeo bastante interessante, técnico, que eu venho estudando sobre esse assunto há vários anos, né? Como já falei em alguns vídeos, já passei por isso, venci, né? Então eu não sou apenas o profissional que estudou muitos anos, que é um cientista sobre o assunto, pesquisa o tempo todo. Não, eu passei por isso e venci, tá? Hoje eu falo sobre o assunto, hoje relaciono, atendo pessoa o dia inteiro falando sobre esse assunto, né? E atendo todos os tipos de transtornos. Quem quiser terapia aí tem meu Instagram, Dr. Jailton Patrício, e tem meu livro aí na Hotmart, né? Eu vou deixar o link aí nos comentários, que o link vai redirecionar você para o Hotmart, né? Para você adquirir meu livro lá, que está custando apenas R$ 33. Galera, vamos falar sobre superego. Qual a importância do superego? O que é superego? Que é muito interessante você entender, né? Eu não vou falar de casos, não vou falar de nada, vou falar sobre o aparelho psíquico, como funciona, um dos motivos das pessoas caírem no toque, na síndrome de Rebeca, nos filmes do passado do outro. É um assunto muito vasto, entendeu? E um dos motivos que faz com que a pessoa sofra disso sem querer querendo é o superego. Então o aparelho aí psíquico, né? Ele é formado de id, ego e superego. Então vamos destrinchar, pegar a peça do superego, igual faz a peça de um carro, mostrar, falar, para vocês entenderem, né? O superego, galera, é um componente da personalidade humana, que divide aí o ideal, né, do ego e a consciência moral. Que isso é bastante interessante. Depois eu vou falar sobre os dois tipos de superego no outro vídeo, para o vídeo não ficar muito longo e para não confundir a cabeça de vocês, porque o negócio aqui é técnico, entendeu? Existem dois tipos de egos, aliás, de superego, porque ego é uma coisa e superego é outra, né? Porque lá no outro vídeo eu vou falar sobre os dois superegos, né, que patológicos, que podem formar a partir das relações que nós temos com os pais, né, com a mãe. E o superego materno, por exemplo, nesse caso, é tudo proibido, exceto expressamente permitido, né? E aí tem um superego paterno, né? Um superego desenvolvido em questão com a mãe e um superego desenvolvido por questão do pai. O superego paterno tudo é permitido, exceto o expressamente proibido. Viu aí a grande diferença? Então, o superego faz parte de umas das estruturas da personalidade, que é o que eu vou falar para vocês hoje, que é muito interessante ser uma, é o que eu gosto de fazer com os meus pacientes, né? Trabalhar até a questão didática, porque a terapia de só ficar ouvindo, para mim não resolve. Então, o superego trata-se do oposto do id, né? Que eu vou explicar também no outro vídeo. Porque o superego, na verdade, é uma questão moral, adquirido nas relações sociais e familiares. Nós vamos ali, nascemos, crescemos, e aí o desenvolvimento desde os 5 anos de idade, né? Quando nós assimila os comportamentos aprovados pelos modelos de autoridade. A partir dos 5 anos de idade que nós começamos a ter um entendimento sobre os comportamentos aprovados, comportamentos reprovados, com os pais, com a família. Aí aos poucos descobrimos, né, que andar conforme as regras pode promover realização
e orgulho, né? Andar de acordo com as regras morais e sociais, né? E aí podemos colocar também a questão de regras religiosas, que é uma coisa que Freud diz, né? Não sou eu, tá, gente? É Freud. E fala que a religião é o responsável de causar neuroses obsessivas nas pessoas. Repito, não sou eu que estou falando, ninguém está falando mal de religião nenhuma, pelo amor de Deus, a gente está falando questão científica, tá? Freud fala que a culpa a religião, os dogmas, pela atrofia intelectual de maior parte dos seres humanos. Para Freud, ele demonstra que a religião é responsável, de fato, pela neurose obsessiva universal da humanidade. E, segundo ele, a religião, qualquer uma, atrofia a intelectualidade humana, né? E ele defende de forma temerária, né, a questão natural, né? E ele culpa a religião por controlar os impulsos, por culpar as pessoas pelos impulsos naturais. Ele culpa, ele ferrenho mesmo. Se você for ver ali, doutor, eu estou interessado em saber sobre isso. Então tem 2 livros aí que você pode ler de Freud, né? Eu indico aí O Mal-Estar da Civilização e o livro O Futuro de uma Ilusão, né? Que foi escrito aí em 1927, 1939. É O Futuro de uma Ilusão. É um ensaio escrito por Freud. Uma época agitada aí pelas guerras, né? E ele aí realmente culpa a religião por reprimir os impulsos naturais e sociais, né, do ser humano. E aí, se você for ler, faz até um pouco sentido aí por a religião ter um dedinho na síndrome de Rebeca e no toque. Porque aí, de fato, agrega ou desagrega a questão moral, social e atinge o superego, né? E algumas coisas eu concordo, outras coisas eu discordo com Freud. Mas se você deixar um pouco a questão de dogmas criados pelo ser humano, o próprio ser humano muitas das vezes nem consegue cumprir seus próprios dogmas que ele pré-estabeleceu. Isso é interessante a gente falar sobre esse assunto, né? Então, Freud fala que um dos motivos aí das pessoas ter uma neurose, obsessões, são a questão da religião. Quem quiser aí, tem um livro aí sobre esse assunto. Tô tomando água aqui, galera, porque meus vídeos são naturais, não são editados, não edito vídeo. E desde criança, né, repito, voltando ao assunto, nós começamos a descobrir as regras, com aí a partir dos 5 anos mais ou menos. Tem uns que é 4, mas de fato 5 anos a criança já tem um entendimento. E essas realizações tal dos pais, descobrir que o filho realmente realizou, né, as questões, e aí a criança começa a ter um modelo de autoridade, de errado, certo, de andar nas regras. Caso contrário, provoca aí a culpa e o remorso. Porque o superego suprime os impulsos, né, e controla os atos do ego, porque é responsável por produzir os julgamentos. E através do superego aí nascem os julgamentos humanos. É interessante. O superego, ele também molda a personalidade humana, de ele ver as questões da racionalidade, frear também o ser humano, mas também o superego também ele
começa a construir dentro da pessoa um viés moral, né? Valores morais, juízes de valores, e corresponde aos vigilantes da teoria de Platão. Interessante, né? Porque a psicologia, a psicanálise foi tudo desenvolvida em torno dessas teorias, né? Porque o superego também é o inconsciente, que é muito interessante falar sobre isso. E faz a censura dos impulsos sociais e culturais que proíbem o id, né? O id é o que fala sobre os impulsos, prazer, você ir atrás de coisas que você gosta, a necessidade imediatista, né? O id é o famoso diabinho, né? Se você for ver no filme do Tom e Jerry, do Simpson, o id é o diabinho e o superego é o anjinho. E você no meio é o ego. Id é o diabinho, o ego é o você e o anjinho é o superego. Só que o diabinho e o anjinho não tem nada a ver relacionado à religião. São símbolos, são conceitos, são significados totalmente diferentes. O id, que é o diabinho na psicanálise, ele é o que vai o ser humano satisfazer os seus desejos, vontades. Corresponde à alma, né? Concupiscente do esquema de Platão. Impulsiona você a fazer alguma coisa, né? Então, vamos falar do superego, que é o tema do nosso vídeo. O superego, ele funciona como impulsor, né? Da repreensão e manifesta com um conjunto de intervenções e deveres, que é muito interessante. A necessidade de apresentar como eu ideal, com uma pessoa boa, moral, caridosa. Por isso que quando a pessoa começa a namorar com outro, casa, enfim, quando descobre do passado sexual do outro, aí vem as questões morais do superego. Porque eu tenho um valor crítico disso aí. A censura dos impulsos. E aí começa as pessoas começarem a criticar a mulher, criticar o outro. Por que você fez isso? Você não se deu valor? Cadê a sua moral, né? Cadê seu valor? Porque a função do ego é reprimir os instintos primitivos. A questão do superego. Que alerta o ego, no caso você. Você é o ego. Então o superego reprime os instintos primitivos. Constituídos pela religião, pela sociedade, né? Lembra-se, para você nunca esquecer, o superego é desenvolvido pela parte moral, social, religiosa, e aí de repente a pessoa fica com um olhar crítico, de julgador, de juiz, né? E busca a concentração, a construção de um ideal de uma pessoa. Então, quando o coração e a emoção começam a amar uma pessoa, se apaixonar pela pessoa, de repente a pessoa descobre que aquela pessoa saiu com outra, foi um esquema de ficada. Por isso que muitas das vezes as pessoas não têm ciúmes do marido, não têm ciúmes do namorado, as pessoas têm ciúmes de ficantes, de uma relação que foi promíscua, né? Das palavras que ela falou no Messenger, porque foge do conceito moralmente aceito. Entendeu? E a pessoa, o namorado, vai reprimir esse comportamento da mulher. E aí começa a briga. Porque ele aprendeu com o pai, com a mãe, as questões morais e sociais, que isso não deve fazer. E o objetivo do superego também é inibir os impulsos contrários às regras, né? Forçar ao ego a se comportar de maneira moral e conduzir o indivíduo à perfeição. Lembre-se, o fato de a mulher ter feito isso, o marido ter apaixonado por uma mulher, assim, assim, assado, ter vivido pra praia, feito viagens, lugares legais, andado de avião, passeios, né? Ter transado, enfim. De uma certa forma, a pessoa que sofre pela síndrome de Rebeca vai querer culpar, julgar, vai querer comportar de maneira moralista com a pessoa amada.
Porque tudo por causa do bendito do ego, do superego, né? Então o indivíduo é conduzido a querer colocar a mulher dele como perfeita. Porque quando você entra na vida da pessoa amada, você já imagina que ela é perfeita, porque você quer amar, você imagina ela ser a mulher da sua vida, ter filhos. Mas a porcaria do superego esquece que aquela pessoa tem uma história. E você não quer aceitar, porque é a mulher de família, é a mulher não sei o que, é a mulher religiosa, mas ela tem passado sexual por causa do id. O id que faz você sentir impulsos sexuais, vontade. Isso é o desejo primitivo, que a sociedade moral tende a cortar isso do ser humano. Claro, não sou eu, estou falando das histórias científicas, né? Eu não estou aqui incentivando ninguém a viver aí um verdadeiro Calígula. Não, estou só explicando aqui o funcionamento do cérebro, né? Então, assim, a relação do ego com o id, né? É um mediador entre o mundo externo. Por isso que às vezes o ego é ferido por causa do superego. E você não aceita que a pessoa teve uma paquera, um ficante. Muitas mulheres aí submetem a ser amantes. E depois ela viu que estava enrolada nessa situação por algum motivo e consegue sair. E de repente muda de vida e de repente conhece alguém legal e vai namorar. E esse novo namorado descobre dessa prática que ela teve alguns anos atrás. O superego do namorado vai ferir o ego, né? Porque o superego foi criado para restabelecer a integridade moral. Faz parte da moral da psique. Representa os valores da sociedade. E muita gente aí, infelizmente com as famílias desestruturadas, né, nascem com o superego destruído, né? Mulheres aí, as meninas aí, que não teve um acompanhamento do pai, os pais irresponsáveis, separam, abandona os seus lares, vai se casar com outras mulheres, ela sente o sentimento de abandono, né? E de repente a mãe encontra outro cara que não valoriza ela, só tem aquilo e vai embora. E aí eu pergunto, qual é a avaliação, o aprendizado do superego que essa menina vai ter? Qual a avaliação? Né? Vou ter o pai presente, a mãe se encontrando em vários amores. Ela é uma pessoa que possivelmente vai tentar encontrar pessoas por carência, por apego, por pessoa que tem uma falta, né? E aí agora vem você na vida da pessoa amada, uma pessoa fantástica, bonita. Desde você entender que é uma pessoa que precisava de ajuda, uma pessoa que precisava de carinho, colo, ser perdoada, amada. Não, você entra na vida dela para destruir ela, causar mais feridas nela, falando coisas que ela não deve ouvir. Porque às vezes a pessoa seguiu o caminho dela devido pela construção da família disfuncional que ela teve, né? E é justamente sobre isso. Você tem a oportunidade de fazer a vida da mulher ou do homem totalmente diferente. O homem também, né? O pai saiu fora, ele não tem aí um espelho de pai, de marido. E aí a mãe não dá atenção para ele. Mãe amargurada. Muitas vezes tem mãe que associa o filho ao relacionamento, né? E aí o cara quer carinho, não consegue. Proteção também e não consegue. De repente ele vai se relacionar com as pessoas e vai buscar aí mulheres, amantes, né? Então tudo aí é questão, gente, de terapia. É terapia. O superego faz com que você enxergue a sua mulher, a sua esposa, como uma mulher perfeita, que ela não devia passar por isso. O superego vai fazer com que a mulher veja um homem perfeito, moralmente perfeito, que jamais ele brincou com a mulher, traiu alguém no passado, né? Exige no presente
restabelece questões morais, sendo que já passou, não tem mais o que fazer. Por isso, gente, o meu intuito desse vídeo aqui é demonstrar para você que um dos funcionamentos comportamentais que faz as pessoas sofrerem pela síndrome de Rebeca e o toque é o superego. E aí, se a pessoa tem um traço de histeria obsessiva, um traço de ter uma obsessão, de ter um traço de ter toque, aí por isso que liga as questões do cérebro, do córtex e do núcleo caudado, né? E aí vai virar que nem um disco arranhado. A pessoa vai querer perguntar várias vezes, para ter recompensa da pessoa responder para ela que realmente fulano não teve nada. Para confirmar, para a pessoa se sentir aliviada, se sentir bem, né? Porque ela quer ouvir que a mulher dele realmente não infringiu nenhuma lei moral no passado e quer garantia de que ela não vai infringir também no presente. E isso tudo por causa do superego, né? E o superego dói, porque faz com que não aceite que um ser humano é ser humano, que ele está cabível de erros e acertos. Quantos erros a mulher cometeu e o homem cometeu? Mas errado ou certo, infelizmente ou não, são esses episódios que constroem a identidade humana. Então você, para se livrar disso aí, você tem que olhar a sua esposa como um olhar humano, né? Um olhar humano. Ela pode ter uma vida assim, mas você, muitas das vezes, você viveu. E por que veio o egoísmo? Por causa do ego. Porque o superego, muitas das vezes, serve para outra pessoa, né? Não para mim. Para mim serve o id. Eu posso transar, eu posso pegar. Porque muitas vezes aprendi isso com meu pai, né? A mulher tem que ser assim, e eu não. E quando eu encontro uma mulher, o que eu faço? Para ela que tem que cuidar do superego dela. Eu não. Para mim, tanto faz leis morais, leis sociais, religiosas. Eu não soube lidar com os meus impulsos, os meus desejos sexuais. Agora a mulher não, a mulher tem sim que cuidar dela. Por quê? Você está valorizando o superego para outra pessoa, que a pessoa tem que andar no superego, né? E você no id. Não, realmente eu tento lidar com as minhas emoções, com meus impulsos. E geralmente a pessoa que tem síndrome de Rebeca trai, né? Trai para poder descontar a dor que ela está sentindo, que ela atribui ao passado sexual da outra pessoa. Agora, se outra pessoa também quebrar as leis morais e trair ela com o mesmo objetivo, ei, meu Deus do céu, imagina. Então, por isso que eu acho, às vezes, a incoerência, a hipocrisia da pessoa que fala muito do superego, né? Serve para outra pessoa, para ela não. Para ela não. Então, a mulher, às vezes, não deu certo com o superego dela, aí vem as críticas, as queixas, as brigas, as confusões. E aí se o casal não procurar ajuda, gente, o probleminha começa assim, ó, e vai longe. Viu aí? Que assim de Rebeca, o toque, é uma coisa bem elaborada, é conversada, entendeu? Por isso que eu prefiro ter um vídeo bem claro, natural, sem edição, sem falcatrua, sem magia aqui, sem não, coisa natural para vocês entenderem. Eu tento fazer um vídeo igual a terapia, uma conversa. Terapia não tem editagem, não tem. É uma coisa natural, sai do coração, né? Não é palavras prontas, entendeu? Por isso que aqui não tem falcatrua, não tem armação, não tem nada disso. Showman, botando fundo musical assim, né? E eu tento fazer de tudo para agradar vocês, né? E agora eu tô fazendo com esse esquema aí de passagem de imagens, né? Que é interessante, que vai ajudar mais vocês ainda. Eu fico até à vontade. Então, galera, preste atenção, cuidado com o seu superego, porque o seu superego vai forçar a outra pessoa a ser um santo e você não é. Entendeu? Muitas vezes o superego faz isso.
E aí você vai culpar a pessoa pelos erros dela do passado. Vai só culpar ela. Vai sentir ela envergonhada. E muitas vezes a namorada, a esposa ou o marido que namora com a pessoa que tem síndrome de Rebeca começa a se sentir culpado, sentimento de vergonha, né? E aí, meu amigo, as consequências são várias, várias. Pode levar a graves depressões, neurose, angústia, insatisfação, pode levar até o suicídio, né? A mulher ou o marido pode até se suicidarem, porque vai saber como é que a pessoa lidar com a culpa em relação ao superego. Vai lá saber, por isso que isso é sério. E muitos casais aí, quando superam a síndrome de Rebeca, já vira outro problema, né? A mulher tá toda magoada, a mulher tá toda ferida, o homem também tá todo ferido. Entendeu? A síndrome de Rebeca destrói, cara. Destrói o relacionamento. Quando vai ver, um trai o outro não sabe. O outro já chifrou o outro não sabe. É um auê. Porque os principais sintomas da síndrome de Rebeca e do toque é traição, é adultério. Então, se você não procurar a terapia, meu amigo, ninguém da Liga da Justiça vai descer para te ajudar. Ninguém. Então, cuide do superego. Será que muitas crenças, dogmas sociais estão certos? Será? Será que todo mundo consegue lidar e ser um santo, um anjo, todo momento lidando com os dogmas sociais, religiosos, morais? Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa também que todos nós temos chance e oportunidade de ser feliz. Todos nós temos direito de ter a segunda chance. Então não olhe a pessoa amada com um olhar de julgamento. Faça terapia, cuide de você e cuide da pessoa que você ama.